comigo? A Bíblia diz: Maria, eu não me falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que aqui está, para que eles creiam que tu me enviaste. Sabe o que é interessante? A gente aprende na história de Jesus que antes de todo grande milagre, ele agradecia ao Pai por aquilo que o Pai ainda iria fazer, mas ainda não tinha feito. Ele agradece pela multiplicação antes do pão ser multiplicado. Ele agradece da ressurreição antes do morto ser ressuscitado. Porque a dinâmica da fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Qualquer coisa que fuja disso não é fé. Se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. O otimismo pode te levar a lugares interessantes, mas só a fé pode te levar a lugares impossíveis. Levanta sua mão em nome de Jesus, deixa eu liberar algo sobre você. Aquilo que sem Deus era impossível, com Deus vai se tornar inevitável. Declare isso em nome de Jesus, diga: eu creio que aquilo que era impossível sem Deus, diga, vai se tornar inevitável. Jesus agradece antes do milagre acontecer, porque quem caminha com Deus já sabe qual é o final da história. Quem caminha com Deus celebra antes do milagre chegar, agradece antes da multiplicação acontecer, já dá nome ao bebê antes do seu ventre poder conseguir gerar vida. Quando eu vou orar por alguém que não consegue engravidar, depois da oração, o primeiro conselho que eu dou é: começa a pensar o nome do bebê. E essa é a diferença, irmão, de se mover por fé ou de esperar algo sobrenatural acontecer. Olha para mim. Antes de me converter, eu fiz algumas promessas. E a diferença das promessas de Deus e das promessas dos homens é que a promessa de Deus, Ele declara o que vai fazer. A promessa dos homens, a gente diz o seguinte: se Deus fizer a parte dele, eu faço a minha. Alguém já fez uma promessa desse tipo? Deus, se você abrir essa porta, eu vou fazer tal coisa. Alguém já fez isso? Deus, se você prosperar minha empresa esse ano, eu vou fazer tal coisa. Se você curar o meu filho, eu vou fazer o seminário do carisma. Tem algum carismático aí? Quero voltar e ter mais carismáticos da próxima vez, hein? O seminário teológico do carisma, a palavra da fé, é o que mudou a minha história. E vai mudar a sua história também. Quanto mais a gente entende quem Deus é, mais a gente se move em autoridade sobrenatural. Então a gente faz assim: Deus, se você fizer, eu faço. Mas as nossas promessas nada mais são do que uma expressão de falta de fé, porque a gente está dizendo: se você fizer, aí eu faço. A fé significa: Deus, porque eu sei que você já vai fazer, eu entrego, porque eu creio que o Senhor já moveu. Eu derramo, porque eu creio que o Senhor já abriu. Eu descanso. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. É celebrar o milagre que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. É já pensar no nome do bebê antes de poder engravidar. É você já celebrar aquilo que Deus prometeu que faria no futuro, mesmo enquanto isso ainda não esteja palpável para você no presente. O fato de algumas coisas ainda não serem palpáveis não significa que Deus não esteja fazendo, porque eu creio sem ver. Certamente os meus olhos verão. Eu creio num avivamento sobre a minha casa, eu creio no avivamento sobre os meus filhos, eu creio que eles serão como flechas liberadas sobre as nações, eu creio que os meus filhos usarão como base aquilo que vai ser o meu teto, eu creio que o Senhor vai à minha frente e os meus inimigos aqui serão confundidos. Você precisa abrir a sua boca e declarar: eu creio que o Senhor não depende de nada natural para mover o sobrenatural. Eu creio que 2022 já é o melhor ano da minha vida. É interessante, e eu quero falar aqui, eu queria, por favor, que ninguém se manifestasse, porque o que eu vou falar agora não tem nada a ver com ideologia política ou defender nenhum lado político, ok? Mas a gente profetizou antes da cruzada de Brasília. Eu creio que essa cruzada no coração da nação vai mover um avivamento sobrenatural sobre esse tempo. Eu creio nisso. No dia seguinte eu recebi um convite individual para ir na casa do presidente da República do Brasil. E por que isso é tão simbólico? Porque antes da cruzada começar,
nós já criamos em portas abertas na nação. Então a maior autoridade instituída na nação convidou um homem de Deus que estava liderando uma cruzada de milagres para conhecer a sua casa. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando você se move, mesmo antes de coisas naturais acontecerem, coisas sobrenaturais vão acontecer. Coisas sobrenaturais estão à espera de alguns passos de fé que você precisa dar. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de passos de fé que a gente ainda não deu. Tem respostas que a gente ainda não recebeu por conta de clamores que a gente ainda não fez. A palavra de Deus nos garante: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A palavra de Deus nos diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, ele encontra. Então a verdade é que tem muitos milagres que estão esperando os nossos passos de fé. Você pode declarar com autoridade, diga: Pai, eu estou pronto para provocar os meus milagres. Não, declara como quem crê nisso. Diga: Pai, eu creio que um passo de fé é suficiente para mudar toda a minha história. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Então, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que então o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Então disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem ele ir. A próxima chave que eu quero liberar, eu já falei sobre ela dezenas de vezes, mas pode ser novo para alguém. Jesus libera uma palavra que alcança um homem morto. E por mais que o seu tímpano não funcionasse, por mais que ele não ouvisse o que Jesus falava, toda a criação ouviu e se submeteu. Irmão, pega essa chave em nome de Jesus. O milagre que você vai viver não tem a ver com aquilo que você sente, tem a ver com aquilo que Deus fala. Lázaro não ouviu Jesus chamar, mas a criação ouviu e obedeceu. Tem muita gente que não está vivendo milagres porque está esperando sentir para acreditar. Os seus milagres não são sensoriais. Paulo diz: eu não me movo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Porque vamos ser sinceros, se a gente depender de acreditar nos cenários ao nosso redor para crer que Deus vai fazer algo sobrenatural, Deus não se moveria em meio a tempestades como fez com os discípulos, ou não dançaria com a gente no fogo como fez com aqueles 3 homens. Deus não estaria com a gente em meio a cova de leões como fez com Daniel. Irmão, os cenários podem ser de morte, mas a palavra que Deus tem para nós, ela sempre gera vida. Então tem momentos que a gente precisa fechar os nossos olhos e ouvir aquilo que está saindo da boca de Deus a nosso respeito. Quanta gente deixa de viver milagre porque está esperando o cenário ser propício para se mover. Irmão, você não depende dos cenários para viver o maior romper da tua história, porque Deus não depende de um cenário para ser Deus. Olha para mim, recebe isso em nome de Jesus. Os cenários são só um pano de fundo para aquilo que Jesus vai fazer. O cenário da mulher do fluxo de sangue, morte, cheirava mal, perdeu tudo que tinha, estava isolado da família há anos. Mas a boa nova é que Jesus estava passando por ali, e no cenário da vergonha dela, ela viu a dupla honra de Deus. Eu acho que eu falei sobre isso alguns meses atrás aqui em Alphaville, sobre aquele milagre do cuspe de Jesus sendo colocado sobre a visão de um homem cego. Alguém aqui já ouviu sobre essa passagem, sobre esse milagre? Olha que poderoso. A Bíblia diz que Jesus, ele cospe no chão, ele faz um lodo, coloca sobre a visão daquele homem e ele volta a enxergar. Agora, você sabe por que Jesus usa daquele método para curar aquele homem? Existem alguns teólogos que acreditam que era muito mais do que Jesus fazendo de uma forma diferente. Jesus, ele estava conectando com a dor daquele homem para, através da mesma linguagem, gerar o seu milagre. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Naquela época, a cultura acreditava que quando alguém era cego desde que nasceu, ele carregava uma maldição dos seus pais.
A cultura da época acreditava que todo cego de nascença era amaldiçoado. Então, quando alguém passava por um homem amaldiçoado, eles escarravam, eles cuspiam. Então, até aquele dia, todas as vezes que aquele homem cego de nascença ouvia o som de alguém cuspindo, ele sabia que alguém estava o amaldiçoando. Só que tem um momento em que ele ouve o som daquele cuspe. O que ele não sabia é que seria a última vez que aquele som lembraria da sua vergonha, porque a partir daquele momento, aquele som apontaria para o seu milagre. Guarda isso em nome de Jesus. Jesus é especialista em ressignificar a nossa dor, porque é no lugar da vergonha que a dupla honra de Deus é estabelecida. É no lugar da morte que Ele gera vida, no lugar da ferida que Ele gera cicatrizes. É no lugar do não dos homens que a gente ouve o sim de Deus. É no lugar da falta que Ele transborda. É no meio do deserto que Ele multiplica. Irmão, é quando nada existe que o haja de Deus entra em cena. A terra pode ser sem forma e vazia, mas uma palavra de Deus move o sobrenatural. A sua situação pode parecer sem sentido, mas uma palavra de Deus pode mudar a sua história. Você está comigo? Diga amém. Você tem noção do nível do cuidado de Deus? Aquele homem está lá sem chegar e ele ouve o som de alguém cuspindo, e na mente dele é: mais alguém me amaldiçoando. Jesus usa a mesma linguagem que envergonhava aquele homem, para através dessa mesma linguagem trazer ele de volta à vida. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. A mesma linguagem que o inferno usa para te parar, é essa linguagem que Deus vai usar para te mover. Da mesma linguagem que o inferno usou para te envergonhar, é nessa linguagem que a dupla honra de Deus vai restabelecer você. Isso não é positivismo, isso não é evangelho açucarado, isso é a verdade de Deus. Porque uma família que se divorciou, mas foi restaurada, pode ser levantada como um outdoor da graça de Deus. A verdade é que Deus está à procura de homens que queiram fazer história com Ele, porque as pessoas vão olhar para aquilo que a gente está vivendo com Deus, e elas vão crer que verdadeiramente Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Fala comigo, não tem a ver com o que Lázaro ouviu, tem a ver com o que Jesus falou. Jesus abre a boca e libera algo. Algo precisa acontecer. A gente pode até ficar sem resposta para algumas interações que a gente faz. Você já mandou WhatsApp para alguém que não te respondeu, você já ligou para alguém que não te atendeu. Mas quando Deus abre a boca e comunica algo, toda a criação precisa dar uma resposta ao que foi falado. Deus não é um comunicador de ideias. Quando Deus abre a boca, Ele não comunica uma ideia, Ele gera uma nova realidade. Quando Deus abriu a boca a seu favor, realidades foram estabelecidas, promessas foram estabelecidas, palavras foram estabelecidas. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!